Baixe a sua cabeça e vamos orar para o servo do Senhor. Deus, obrigado pela vida do pastor Jarbas. Rogamos ao Senhor que, como o Senhor tem usado, o Senhor usa nesta noite, uma vez mais, para falar aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz. Não aquilo que nós queremos, aquilo que precisamos ouvir, porque o nosso desejo é servir o Senhor mais e melhor. Para o louvor do teu nome nós oramos. Amém. Amém. Amados, graça e paz. Boa noite. Vamos ficar em pé e vamos estender as mãos para cá, abençoando já o pastor que vai viajar amanhã. Pai de amor, infinita bondade, aqui está o teu filho, diante do Senhor, que é o autor e conservador da vida. O Senhor é aquele que conhece a estrutura, a causa raiz deste problema, Senhor, desta dor de cabeça. Nós sabemos que o Senhor sabe qual é esse problema e o Senhor tem a solução. Nós colocamos ele em tuas mãos, tu que és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, é aquele que sabe todas as coisas. Portanto, meu Deus, pedimos em nome de Jesus que abençoe o teu filho com esta cura, com restauração, usando os médicos para, ó Deus, fazer o diagnóstico certo, e a glória é sempre para o Senhor. Nós abençoamos a ida e a vinda do teu filho ali em Conquista, que ele possa estar em tuas mãos sendo guiado por ti. Assim te pedimos com gratidão desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pela manhã nós tivemos aqui uma escola bíblica dominical muito rica. Fui muito edificado. Você que não gosta de escola bíblica dominical, você está perdendo uma bênção extraordinária. E as lições têm sido realmente muito edificantes e a gente tem aprendido aqui às 9 horas da manhã, dominicalmente. Hoje, Sinalva falou uma coisa que estava na ponta da minha língua. Ela disse que quando foi pregar uma vez em um local, disseram para ela: olha, você não pode falar de pecado aqui hoje, porque hoje é dia de festa, então, por favor, se contenha. E aí eu estava me lembrando, no encontro ali da CEPAL, que o Ronaldo Lidório, um missionário, ele disse também que foi pregar numa igreja, chamaram ele e falaram: olha, tem o seguinte, o senhor não pode falar sobre pecado aqui, porque o povo, eles não aceitam ouvir sobre essa questão de pecado. Então, fale aquilo que o povo gosta de ouvir. Ele falou: olha, você chamou a pessoa errada. Então, tem esse modismo hoje em algumas igrejas, e aqui, graças a Deus, o pastor não proíbe a gente de falar sobre o pecado, porque a Bíblia não proíbe, pelo contrário, a Bíblia, ela fala inclusive dos pecados dos personagens que nela se encontram. Então, precisamos entender que a Bíblia é regra de fé e prática. Hoje é dia da Bíblia, e nós precisamos entender que nós estamos aqui por conta desta mensagem que revolucionou o nosso viver, que nos transformou. Esse evangelho é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Então estou aqui pregando a palavra de Deus e não palavra de homens. E o nosso compromisso é com esta palavra. Nós, batistas, temos esse compromisso com esta palavra, que é sempre viva e eficaz, faz sempre o que lhe apraz, nunca volta para o Senhor vazia. É a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é a palavra que nós temos que pregar, e não filosofia, e não a minha palavra intelectualizada, é um discurso de Jarbas. Não, é a palavra de Deus que nós pregamos. O pastor Gamaliel tem esse compromisso, quando vem aqui, prega a palavra. Todos nós aqui estamos acostumados em ouvir a palavra, e a palavra confronta você. Portanto, ouvi e a vossa alma viverá. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouça o que o Espírito tem para dizer a você nesta noite. Vamos ler a palavra que se encontra em Jeremias, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 5 até o verso 11, e depois vamos lá para Tiago. Vamos colocar em pé e fazer essa leitura. Jeremias, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força,
mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos, é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão e no final ele se revelará um tolo. Vamos lá para Tiago, capítulo 1, verso 16 ao 18, depois o verso 22. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombra inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Oremos. Pai de amor, infinita bondade, ministra-nos nesta noite, Senhor. Fala-nos pelo teu Espírito. Fala o que o Senhor deseja ministrar. Ministra, Senhor, e edifica cada um que ouvirá a tua voz. Assim te pedimos, em o nome santo de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, queridos. O engano é uma marca muito contundente na vida da humanidade. Ao longo da história, nós temos visto, desde os primórdios dos tempos pós-queda, muito enganadores fazem parte da sociedade, da humanidade em que estamos presentes. Eu me lembro muito bem, uma vez, tomando banho de rio aqui no Gongugi, quando era pequeno, e eu resolvi enganar um colega, um amigo, meu amigo Bal, de Dona Estelina, alguns conhecem. E a gente estava tomando banho e eu fiz uma pegadinha, me fingi que estava morrendo afogado. E ele veio de lá e me pegou com tudo, e eu aí dei risada, fiz uma brincadeira, ele ficou assim meio que sem graça, mas logo em seguida eu de fato estava morrendo afogado. E ali estava já bebendo água no sufoco, e eu, meu Deus, eu vou morrer, e ele vai pensar que é brincadeira. E naquela hora, Bal veio de novo e me pegou, e me colocou, eu já com a barriga cheia de água, e eu dei graças a Deus, porque ele fez este grande milagre acontecer. Por isso estou aqui, não morri afogado, mas o engano, ele é traiçoeiro. Quando somos enganados, há muitas perdas para quem é vítima do engano. Nós ficamos realmente tristes. E quantos relacionamentos são quebrados quando não há fidelidade, quando não há lealdade, quando não há verdade, quando o relacionamento tem desconfiança, não é permanente, não consegue permanecer, não consegue ir até o fim, porque a mentira tem perna curta. Então, tem um enganador, que é o pai da mentira,
Mas tem também os enganadores, como Jacó, que enganou Esaú, foi enganado por Labão, ele viu também o que é ser enganado, e muitos outros personagens bíblicos que passaram por essa realidade. E você, já foi enganado alguma vez? Já sentiu a dor de ser enganado, de ser enganada? Certamente cada um de nós já passou por essa experiência de ser enganado. Por isso, há uma exortação na palavra de Deus. O Senhor disse que aquele que quer ser amaldiçoado, confie em si mesmo, na força do seu próprio braço, confie no seu coração, se sinta autossuficiente, pense de que pode fazer as coisas sozinho. Esse auto-engano vai levar você a um abismo que chama outro, e você vai ver que não será bem sucedido na vida por conta de confiar na força da sua carne, na força do seu intelecto, em você mesmo, achando que é autossuficiente, que não depende dos outros, não depende de Deus. Assim você será maldito. E o contraste disso, para sermos benditos, a palavra de Deus diz, aqui em Jeremias, que bendito é o homem que confia no Senhor, que confia em Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como árvores plantadas junto a ribeiros, cuja folhagem não murcha, haja o que houver. A temperatura pode estar fora da CNTP, a temperatura e a pressão podem aumentar, mas aqueles que confiam no Senhor estão firmes, com a sua casa construída na rocha e não na areia. Não são tolos, mas são sábios, porque os que confiam no Senhor têm essa certeza e essa garantia de sustentabilidade, de caminhada na vida, porque Jesus já disse que sem Ele nada podemos fazer. Nós somos dependentes de Deus, é dependência ou morte. Não é independência ou morte, é dependência ou morte. Nós dependemos de Deus, dependemos uns dos outros, por isso que fazer parte de uma igreja é extraordinário, é o melhor lugar desta terra para estarmos, fazendo parte do corpo de Cristo, tendo a cabeça que nos guia e tendo uns aos outros com a sua reciprocidade, essa retroalimentação. Eu dependo de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo o tempo todo. E é assim que a igreja deve ser edificada. Deus concede dons aos seus filhos para que esse dom seja usado para a edificação da igreja do Senhor. Então, que bom é que você faz parte do corpo de Cristo, essa família de membros do corpo de Cristo. E você, portanto, é muito importante nesta família. E aqui está uma exortação de Tiago, chamando-nos: meus amados irmãos, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Vigia. Vigia, irmão. O pastor Gamaliel gosta dessa expressão. Vigia. Tem uns que dizem: vigia a terra. Vigia para não ser enganado, porque nós estamos no mundo de vulnerabilidades e cada um de nós pode ser enganado. Nós estamos vivendo uma pós-modernidade, uma pós-verdade, onde as pessoas estão o tempo todo enganando. Com a mídia, com a internet, quantos golpes já se deram através do WhatsApp, se passando por um amigo seu ou um parente pedindo dinheiro a você. Quantos já caíram nesta arapuca? Quantos já caíram nesta tentação? Eu tenho uma colega de trabalho que perdeu a vida por conta de uma ligação desta enganosa. Ela não aguentou e deu infarto na hora. Um sequestro, um pseudo-sequestro de uma filha dela. E ali na hora ela não resistiu e morreu. Eu recebi uma ligação dessa uma vez e Ana, na verdade, recebeu e já estava lá. Ana, é você? Bahia. Eu aí estava na hora e já sabia disso, me deu o telefone aqui, repreendi o mentiroso
e disse para ele não fazer mais esta bobagem com as pessoas. Então estamos vivendo num mundo de vulnerabilidades, por isso vigie, para você não cair em tentação, principalmente quando envolve dinheiro, quando ligar para você, quando passar um zap. Seja prudente, não vá pela emoção, procure saber direito para você não se arrepender depois e tomar prejuízo. Um irmão meu também quase que cai no prejuízo. Se não fosse meu sobrinho, filho de Misael, Denis, o meu irmão teria depositado mais dinheiro para o ladrão que ligou para ele, dando esse trote também. Então estamos vivendo num tempo onde a mentira, ela está presente, e nós que somos da verdade, somos luz do mundo, precisamos entender de que nós estamos aqui no reino que jaz no maligno, mas temos a convicção e a certeza de que Jesus disse para o Pai não nos tirar daqui, mas nos livrar do mal. Por isso, além de orar, pedindo a Ele que não nos deixe cair em tentação, nós também precisamos ser prudentes como as serpentes e não só simples como as pombas. Não seja bobo, não caia nessas conversas fiadas. E nós precisamos, então, estar pedindo a Deus discernimento para vivermos neste tempo difícil. Nós, o tempo todo, temos visto muita gente acreditando em fake news, em mentiras aí, e muita gente tem se aproveitado desta idoneidade, desta falta de prudência da humanidade, de muitos seres humanos, e abusam desta situação para levar vantagem em tudo. O ditado já diz: laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada Zé, ou tem maribondo no pé. Cuidado com as facilidades, principalmente quando envolve dinheiro. Cuidado com as ofertas de facilidades. Cuidado com essas casquinhas de banana. Olha, você vai ficar rico da noite para o dia. Cuidado com essas pirâmides que aparecem por aí. Cuidado com esse sistema perverso que quer deixar você na pior, porque o ladrão vem matar, roubar, destruir. Por isso nós precisamos estar atentos para não sermos enganados. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Nós precisamos vigiar para que nenhuma má dádiva entre em nosso celeiro. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Essa nobreza de caráter que há em Cristo Jesus, ela precisa ser uma realidade em nosso viver. Nós que somos seus discípulos, como Paulo apóstolo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o caráter cristão precisa ser forjado em nosso viver diário. Precisamos fechar as portas para as más dádivas, porque elas querem entrar no nosso celeiro. Propostas enganadoras estão o tempo todo querendo fazer parte das nossas finanças, querendo entrar nas nossas economias. Eu fui supervisor ali na Braskem um bom tempo, e ali a gente fazia orçamentos antes de executar serviços. O tempo todo a nossa vida era esta, de executar serviços e pegar 3, 4 orçamentos para a execução de serviços. Serviço em Braskem, a empresa petroquímica, são serviços de muito dinheiro, não é? Não são serviços, quando são executados, são milhares de dinheiros envolvidos. E aí, Marlon estava até me lembrando hoje, meu sobrinho foi visitar, e ele morou comigo lá em minha casa, e ele me lembrou desse fato. E eu falei: olha, Marlon, eu estou lembrado disso sim, porque eu preguei inclusive domingo passado e dei esse exemplo lá. E ele falou: eu sou testemunha, meu tio, que eu estava lá no dia. E ligaram lá para minha casa, e ele viu, eu recebendo essa ligação, um empresário que estava participando de uma proposta, ligou para mim, dizendo o seguinte: olha, Jarbas, ele não sabia que eu era pastor, não sabia que eu era cristão, eu tenho uma proposta para fazer para você. Primeiro ele foi lá em casa, ou mandou, não sei, eu acho que o motorista dele levou uns brinquedos lá para a Ana, para a Lília, uns brinquedos da época de escola, mandou algumas coisas assim. Final de ano, eu
Deixei, não tinha falado nada, eu pensei que era um agrado que ele queria dar de final de ano, não teria problema nenhum até aí. Depois ele me ligou e falou, olha, eu quero ganhar aquele serviço que eu estou participando. Eu estou concorrendo e eu gostaria de ganhar. Eu falei, olha, você sabe da regra. A regra é o seguinte, é aquele que tiver o menor preço e a melhor qualidade. O parâmetro é esse. E ele aí falou, olha, mas é o seguinte, eu gostaria de depositar um dinheiro na sua conta. Eu, como é, rapaz? Eu gostaria de depositar um dinheiro para você me fazer ganhar e entrar com essa concorrência. Eu te dou um dinheiro por fora. Eu falei, já te disse que você ganha se for o menor preço e a melhor qualidade. Não se fala mais nisso. Ele insistiu, aí eu falei, olha rapaz, você está falando com um servo do Senhor, eu sou cristão, sou temente a Deus, e você vem com a proposta dessa, tentadora, querendo que eu ceda, mas aqui você chegou no lugar errado. Vou desligar. Ele, mas eu compro uns CDs evangélicos, já que você é evangélico, eu compro uns CDs evangélicos também para você. Eu falei, você está de brincadeira. E desliguei o telefone, ele não ganhou a concorrência, não me procurou mais, e eu percebi, o tempo todo somos tentados. Eu só consegui chegar a me aposentar na mesma empresa que eu estava trabalhando por conta da minha honestidade, da fidelidade, do meu compromisso. Porque uma vez que você caia nessa tentação, eu vi colegas meus sendo demitidos por conta de falta de honestidade. Rui Barbosa já disse, você sendo honesto não transformará o mundo, mas é um canastra a menos, é um desonesto a menos. Nós estamos vivendo numa crise de honestidade neste país, na nossa cidade e em todos os lugares onde tem gente, nós sabemos da desonestidade que campeia o tempo todo. Parece que já é uma coisa que já estamos acostumados com ela. Vocês conhecem aquela coisa da rã na chaleira? Quando você pega uma rã e joga numa chaleira com água quente, o que acontece? Ela pula logo fora. Mas se você coloca ela numa água fria e vai aquecendo essa água paulatinamente, ela vai se acostumando com a temperatura, que vai aumentando ali grau após grau. Chega um momento que ela nem percebe da mudança e morre cozida. Ela não dá o pinote, como se você jogar de vez na água quente. Às vezes, a raposinha vai comendo a vinha pela beirada, comendo um migal pela beirada, e chega a um estágio, se a gente não tiver cuidado e não matar o galo na primeira noite, nós podemos nos envolver e nos contaminar com as iguarias deste mundo que jaz no maligno. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Não podemos deixar que as más dádivas entrem em nosso celeiro. Trancar a porta mesmo e falar, aqui não entra a má dádiva. Porque toda má dádiva vem do Pai das Trevas. Você quer ser amaldiçoado ou abençoado? Quando a gente coisifica a vida, quando nós entendemos que a vida do ser humano consiste nos bens que ele possui, nós temos a tendência de querer ter. Ficamos nessa síndrome do ter, essa correria frenética pelo ter, e a gente fica como Marta, correndo com tanta velocidade para adquirir riquezas. Cuidado com essa correria. Jesus já disse, Marta, Marta, uma coisa só te é necessária. Aprenda com Maria, que escolheu a melhor parte. Como tem então o coração de Maria e o mundo de Marta? Nós precisamos ter cuidado para não coisificarmos a vida, porque você vale mais do que coisas. O ser vale mais do que o ter. Eu me lembro também de uma prova que Deus me colocou quando eu comprei o meu, acho que foi o primeiro ou segundo carro, o Chevetinho, e eu estava aqui em Guaí e fui para Salvador e fiquei esperando Itana me pegar na rodoviária. Passou do horário de chegar e eu fiquei preocupado, mas aí veio a sensação, olha, aconteceu alguma coisa, mas fique em paz que vai estar tudo certo.
E eu, Senhor, está em tuas mãos. Quando eu olho assim para frente, vem Tana mancando de lá, descalça, e eu falei, olha, aconteceu alguma coisa, mas ela está inteira, graças a Deus. Quando ela chegou, ela falou, olha, meu bem, eu fui fazer uma curva e tinha óleo na pista e eu bati o carro lá, ainda bem que o muro era de madeirite, e o carro acabou todo. Eu falei, você está bem? Ela só, acho que pisei no prego, parece, alguma coisa, estou aqui com o pé. E eu, graças a Deus, vamos lá, pegamos um carro, um táxi, chegamos lá, o cara estava com a arma na mão, o vigilante. Ei, esse carro aqui ninguém encosta. Eu falei, não, o carro é da minha esposa, porque ela saiu preocupada porque ia me pegar na rodoviária. Pode deixar aqui que a gente toma as providências. Vendi o carro para o ferro velho, chegamos em casa, então ajoelha aí, vamos orar. Vamos agradecer a Deus o livramento. E ali, oramos, abençoei a vida da minha esposa e incentivei ela a continuar dirigindo. Ela hoje dirige melhor do que eu. Ela não ficou traumatizada, ela se sentiu amada porque meu carro vale muito, 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 muito menos do que a minha amada esposa. Pessoas valem mais do que coisas. Não briguem por causa de coisas, picuinhas. Quebrou um prato, vai dar umas palmadas no menino porque quebrou um prato dentro de casa. Parem com isso. Valorize mais o ser do que o ter. Viver é gostoso demais, mas a gente precisa aprender a confiar em Deus e não em Mamon. Nós precisamos ser sábios que constroem a casa na rocha e não na areia, que entende os princípios da palavra de Deus para colocá-los em prática, porque toda boa dádiva vem de onde? Vem lá do alto. Diga, a melhor ajuda é a que vem do alto, não é a autoajuda. Então o melhor lugar para você ser ajudado é no divã de Deus, é você depender dele, é você buscá-lo, é você tê-lo como refúgio e fortaleza, como socorro bem presente na sua angústia. Saiba que o seu socorro tem endereço certo, vem do Senhor dos Exércitos, vem daquele que fez você, imagem e semelhança dele, vem daquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ele é soberano, ele é dono do ouro e da prata, ele é o bom pastor, dá vida por nós. Ele está conosco e é por nós, quem será contra nós? Estamos seguros com a nossa casa firmada na rocha, que é Jesus de Nazaré, nossa principal pedra angular. Logo, haja o que houver, nós seremos felizes. A Bíblia nunca conceitua a felicidade, mas aponta os caminhos para alcançarmos a felicidade. Você quer ter uma vida plena, com plenitude, abundante, que Jesus veio para te conceder? Aprenda a praticar esta verdade que estamos lendo aqui, que é a palavra de Deus. Toda boa dádiva, esse Deus é dadivoso, ele tem boas dádivas, e as dádivas dele enriquecem, não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que faz bem para a gente, produz bem-estar. Quando é uma bênção que vem do Senhor, ela produz essa satisfação plena, essa certeza de que você vai botar a cabecinha no travesseiro, vai dormir em paz. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança, confiando de que aquele que cuida de você, até quando você está dormindo, ele não dormita, ele está lá cuidando de você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa quietude está no coração daqueles que confiam no Senhor, daqueles que não se abalam, daqueles que sabem enfrentar crises, sabem enfrentar Covid, sabem enfrentar toda e qualquer circunstância, porque ele confia naquele que não deixa nenhum dos planos dele ser frustrado na nossa existência. Nós temos a convicção de que aquele que cuida de nós dirige os nossos passos. E se é ele quem dirige os nossos passos, certamente o caminho será um caminho de vida, feliz. Porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final dele é morte, quando não sabemos escolher o caminho, a verdade e a vida, quando queremos bypassar, quando queremos ir
por outro caminho, nós certamente não seremos bem-sucedidos. Então, a vontade desse Pai dadivoso é boa, agradável e perfeita. Deixa Ele fazer a vontade dEle na sua vida. Ore o Pai Nosso e peça que seja feita a vontade dEle na sua vida, haja o que houver. Você é dEle, você vive para Ele, você está nele, você, como o pastor pregou muito bem, está em Jesus, Jesus está em você. Há esta harmonia, há este relacionamento, esse Deus é relacional, Ele é Pai e nós somos filhos, logo estamos em boas mãos, estamos seguros com esse Pai Nosso, que o nome dEle seja santificado através do nosso viver e assim Ele será sempre o nosso pastor e por Ele ser o nosso pastor nada nos faltará. Aí Ele é suficiente, haja o que houver, Ele é tudo para nós. Ele é o tesouro maior que ladrão não rouba, traça não corrói. Então construir a nossa vida nesta certeza de que estamos aqui como peregrinos e estamos aqui de passagem para o reino eterno, onde lá estará o nosso tesouro, onde ladrão não tem acesso, nem traça jamais correrá. Por isso não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói. Vivam a vida tranquila, ganhe dinheiro, saiba lidar com ganhar e gastar. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória dele. Se você está ganhando dinheiro, dê glória a Deus e saiba investir para a expansão do reino dele, para aquilo que ele propôs na sua palavra, que o dinheiro só tem valor com você se ele estiver sendo bênção na vida de outros. Se você não for o tio Patinhas, o dinheiro será muito bem-vindo em seu celeiro. Por isso, não junte demais, porque daqui a pouco você parte, para quem ficará? Então vai começando a partir desde agora. Seja alguém que saiba partilhar riquezas, e assim você será uma bênção na vida do outro, amando ao próximo como a si mesmo. Meus amados, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então temos um Deus que é firme, Ele não fica sofrendo variação. Será? Ele não tem esses altos e baixos, Ele não passa por ambiguidades, Ele é o grande eu sou, permanece ser o mesmo, sempre será Deus que honra a sua palavra e vela para cumpri-la. Então a palavra dele sempre é sim, sim, não, não, e ele tem um sim para todas as suas promessas, e ele promete e garante. Nós vimos aqui a profissão de fé e os meninos dando show, dizendo que a palavra disse e está dito. Então é a palavra que nos dirige, que nos concede esta certeza, essa convicção de que nós estamos seguros com esse Deus que se revelou a nós também pelas Escrituras e que fala conosco pela sua palavra. Por isso ele é Pai das luzes. Se ele é Pai das luzes, nós somos filhos dele, nós também somos luz. Vós sois a luz do mundo. O que é isso? Isso quer dizer, quando diz que você é luz, está dizendo que em você deve residir toda a justiça, que em você deve resistir o caráter cristão, o caráter de Cristo. Você é pequeno Cristo, você tem que ter temor no coração para ser um bom representante de Jesus aqui na terra, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Temor do Senhor sempre será o princípio da sabedoria. Precisamos ter todo o cuidado como representantes de Jesus aqui na terra, porque nós estamos rodeados com uma multidão de pessoas que estão o tempo todo vendo como é que nós estamos vivendo o Evangelho. E seremos conhecidos como os discípulos de Jesus se tiver realmente a prática da palavra em nosso viver. Se amarmos uns aos outros, se nos amarmos mutuamente, os lá de fora certamente dirão que somos discípulos de Jesus.
reconhecerão que somos discípulos de Jesus se praticarmos o amor entre nós. É um princípio que foi dito hoje pela manhã, muito bem dito pelo nosso querido Gamaliel, por isso que eu estou aprendendo aos pés de Gamaliel. Como Paulo apóstolo aprendeu aos pés de Gamaliel, nós também temos sido enriquecidos aos pés deste homem que tem se dedicado a estudar a palavra. Eu só puxo a orelha dele de vez em quando, porque ele às vezes intensifica muito e precisa descansar um pouquinho. E hoje ele está cumprindo esse descanso. Está quietinho ali, renovando as forças. Amados, Deus é bom e é boníssimo o tempo todo. E saiba que Ele te ama. Você não está sozinho. Você não é órfão. Esse Pai, Ele é dadivoso, e a maior dádiva que Ele deu para mim e para você foi nos amar de tal maneira e enviar seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pela graça, nós somos salvos, graças a esta boa dádiva do Pai Nosso, que enviou o seu unigênito para ser o primogênito entre nós. Se Ele nos amou de tal maneira e enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, você só tem vida eterna em Jesus. Só em Jesus. Por isso que você foi o motivo da viagem dele aqui. No Requiem de Mozart, tem uma oração, Philipp Jansen, ele fala que ele faz essa oração, e eu também gosto de fazê-la, e dizer: Jesus misericordioso, eu sou o motivo da tua viagem aqui. O Senhor só veio aqui por minha causa, porque eu, como pecador, provoquei a tua vinda aqui. E Jesus veio por causa do amor do Pai, que é dadivoso, e resolveu dar o melhor dele para nós, que é o seu Filho unigênito. Ele já deu. Ele deu, e Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, honrou o Pai até a morte de cruz. Depois o Pai o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, onde um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo salva, e uma vez salvos em Jesus, nós devemos desenvolver essa salvação com temor e tremor, dando graças a Ele por tudo. Então, tudo que está no seu celeiro, amado, faça uma revisão de vida e seja grato pelo que o Senhor já fez, esteja satisfeito com o que você tem, celebre as suas conquistas e não fique vivendo o dia de amanhã no hoje. A ansiedade faz isso, faz você viver o amanhã. Você precisa viver um dia de cada vez, sabendo que o maná diário vem. O pão nosso de cada dia Ele nos dará. Não deixará faltar bem algum aqueles que andam corretamente. Confia no Senhor, não tema o amanhã, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Esse Deus está vivo e está presente aqui em nosso meio. A Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Guarde essa palavra no coração para você não pecar contra Ele. Esconda ela bem guardada no seu coração para você não pecar contra esse Deus que deu a vida por você. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Tiago 1:22 é que nós pratiquemos a palavra e não simplesmente fiquemos na parte do ouvinte. Que Deus possa te conceder uma semana de paz, você e a sua casa. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos para casa. Uma boa semana para todos nós, desfrutando
da palavra do Senhor. Deus, muito obrigado pelo tempo que nós passamos aqui, ouvindo a Tua voz, pela Tua palavra, cantando ao Senhor louvores de gratidão, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus, e falando com o Senhor. Muito obrigado por aqueles que nos visitaram nesta noite, Senhor. Eu quero orar para que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, livrá-los do perigo e do mal, e se revelar a eles Salvador. Senhor, precioso Deus, nós queremos abençoar a vida do pastor Jarbas, pedindo que a Tua paz, a Tua provisão esteja na vida dele, na casa dele, na família dele, e que ele continue sendo um instrumento do Senhor. Deus, grato nós somos, por ainda o Senhor tem nos sustentado. A porta desta casa está aberta. Nós temos a palavra do Senhor nas nossas mãos e sabemos que muitos irmãos não têm tido este mesmo privilégio. Deus, nós te agradecemos, mas em meio ao nosso agradecimento, desperta-nos, porque esta dádiva pode passar. Tenha misericórdia de nós. Ajude-nos, Senhor. Dai-nos uma semana de paz. Leva-nos às nossas casas. Fala aos nossos corações da necessidade de nós estarmos envolvidos com a Tua palavra e com a Tua igreja. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, da cilada do adversário das nossas almas e conceda-nos a Tua paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus estejam em nós e no nosso meio, hoje e sempre, em nome de Jesus.